Bom, então como é que pronuncia meu nome? Meu sobrenome é Shimabukuro, tá? Mas por enquanto pode só me chamar de Giovana, não vai cair em prova meu sobrenome. Como o Jorge comentou, eu sou a Sales Engineer do distribuidor da ForcePoint e a ideia hoje é falar um pouquinho para vocês sobre a LGPD e como que a ForcePoint consegue ajudar, as soluções da ForcePoint conseguem ajudar a todos a estarem em compliance, em conformidade com a lei. Tranquilo? Bom, se vocês tiverem qualquer dúvida, sintam-se à vontade para me interromper a qualquer momento. No finalzinho também eu sempre gosto de abrir para perguntas e no que eu conseguir ajudar vocês, eu vou ficar bastante feliz. Certo? Bom, então, primeiro, o que é LGPD? Antes de falar da LGPD, eu acho que é interessante falar por que ela existiu, de onde que ela nasceu. Para a área econômica europeia, não só os países da União Europeia, existia-se antigamente uma diretiva a respeito de como cada país deveria tratar os dados coletados dos cidadãos. Como era uma diretiva, cada Estado membro da área econômica europeia podia mudar de acordo com o que mais adequasse a cada país. Em 2016, deixou de ser uma diretiva e passou a ser uma lei, que é a GDPR, a famosa GDPR, que fala como que todo mundo tem que tratar os dados dos cidadãos, e é uma lei unificada para toda a área econômica europeia. Para todos os outros países continuarem mantendo relações com os países da área econômica europeia, eles precisariam ter leis que fossem parecidas com a GDPR, e fossem 100%, na verdade, que fossem 100% aderentes à GDPR, porém cada país podia criar a sua própria. Então, no Brasil, a gente criou a LGPD, que foi baseada na GDPR com algumas mudanças. Na verdade, ela acaba sendo até um pouco mais rigorosa do que a própria GDPR em si. Tranquilo? Então, foi daí que nasceu a LGPD. Essa apresentação depois eu vou disponibilizar para vocês. Tem os links para vocês conhecerem até um pouco melhor a lei, tá ok? Então, o que a lei protege? A lei protege dados pessoais. O que são dados pessoais? As informações do titular. Então, eu, Giovana Shimabukuro, eu moro no endereço X, meu IP é X, meu MAC address é X, minha identidade, meu RG, meu CPF é esse. Esses são dados pessoais que precisam existir uma certa proteção. Porém, não é só isso. Qualquer informação que me identifique também está protegida pela LGPD. E qual que é uma informação que me identifica? Uma informação sensível. Giovana Shimabukuro, como o próprio nome diz, eu sou mestiça, então eu sou oriental. Minha religião é X, eu tenho opinião política, direita, de esquerda, minha orientação sexual é tal. Então, todas as informações que são referentes a mim, elas também estão protegidas. Muita gente pergunta, Giovana, as soluções da ForcePoint, elas já vêm prontas para GDPR, para LGPD? Parcialmente sim. São ferramentas onde a gente precisa saber quais informações a gente trata para saber como que a gente vai proteger. Tranquilo? Depois eu vou falar um pouquinho mais das soluções. Bom, então aqui a gente fala quem se aplica. Se aplica a todo mundo. Por que eu falo se aplica a todo mundo? Uma padaria que coleta um CPF para emitir uma nota fiscal. Uma academia que tem uma identificação biométrica para que os alunos entrem. Ou até mesmo uma empresa que coleta os dados dos funcionários. E todas as empresas hoje em dia, para contratar, vai ter os dados dos funcionários. Então, ela se aplica a praticamente todo mundo vai precisar ter medidas para estar em conformidade com a LGPD. É mais fácil a gente falar a quem não se aplica a LGPD. Então, fins jornalísticos e artísticos, ou seja, na verdade, não se aplica desde que não exista finalidade lucrativa, desde que não seja para fins empresariais. Aqui também fala, para fins de segurança pública, defesa nacional, se for no meio de uma investigação ou de alguma coisa, de fato se aplica. Mas a gente entende que uma Secretaria de Segurança Pública também coleta os dados dos funcionários. Então, nesse caso, vai precisar sim estar em conformidade.
Alguma dúvida até agora? Vocês podem me dar um ok pelo chat. Se tiver alguma dúvida também, posso interromper a qualquer momento para ir ajudando vocês, certo? Bom, aqui, quais são as partes envolvidas e quais são as responsabilidades? É só falando um pouquinho, eu já participei de diversos treinamentos, na Fenaló já participei de mais de 10 treinamentos de LGPD, inclusive treinamentos oficiais, onde estão emitidas certificações, e eu possuo essas certificações, tá? E uma coisa que eu sempre sentia muito falta, todas as vezes que eu participava de um treinamento, tudo bem, muita gente vai falar de produtos, mas eu como empresa, o que eu preciso ter, como que vai funcionar, quem é quem na LGPD aqui na minha empresa? Então, vamos usar exemplo de uma corporação. Eu, Giovana, sou titular dos dados. Eu trabalho na Apple Digital, eles que me contrataram. Então, quando eles me contrataram, eles me mandaram uma planilha para eu preencher com meus dados pessoais, minha ficha cadastral. A Apple Digital é o controlador, por quê? Porque eles receberam as minhas informações, eles vão armazenar e eles vão utilizar essas informações para um fim adequado, para um fim específico. A Apple Digital, ela tem uma empresa terceira de contabilidade que vai gerar minha folha de pagamento, vai gerar meu olerite, meu contra-cheque, etc. Quem que é essa empresa de contabilidade? Pela LGPD, é um processador. Pela GDPR, é um operador. Então, a gente vai encontrar esses dois nomes. Tranquilo? Então, o que acontece? A Apple Digital ela é a total responsável pela coleta das minhas informações. Porém, ela vai transmitir minhas informações para terceiros. Ela precisa garantir que esses terceiros, então, o escritório de contabilidade, o escritório jurídico, qualquer empresa que preste serviço para a Apple Digital, ela precisa garantir que eles também têm as medidas técnicas e operacionais adequadas com a LGPD. E se essa empresa de contabilidade for transmitir meu nome para terceiros, de repente para pesquisar meu histórico, eu não sei qual que é uma finalidade específica. Eles também, esse operador, esse escritório de contabilidade também deve exigir desses terceiros que eles possuam medidas técnicas, operacionais e organizacionais de proteção dos dados que foram transmitidos a eles. Tranquilo até agora? Bom, quem que é o responsável por aconselhar desde o titular até os subprocessadores, o responsável por garantir que todas as medidas estão sendo implementadas, que todas as políticas estão sendo seguidas e que está tudo certo? E essa figura, tanto pela GDPR quanto pela LGPD, é uma figura obrigatória para as empresas com grande volume de processamento de dados, que é o encarregado ou DPO. O DPO, ele é basicamente um consultor. Ele não responde para nenhuma área específica, mas em contrapartida, ele vai responder por todas as áreas, pela conformidade de todas as áreas. Uma pergunta que eu recebo muito frequentemente: a LGPD é de responsabilidade de quem? Departamento jurídico, TI, compliance? É só a gente pensar se está no Ministério do Sérgio Moro ou se está no Ministério do Pontes, se está no Ministério da Justiça ou se está no Ministério da Ciência e Tecnologia. Não está abaixo de nenhum dos dois, ele está abaixo direto da presidência. E nas empresas também tem que seguir dessa mesma maneira. Ela responde por todas, porém, ela tem que estar acima de todas as áreas. Tá bom, Giovana, você está falando que o DPO ele tem que estar acima de todas as áreas. Ele é uma pessoa que vai ter influência e vai responder por todas as áreas. Só que quais são os departamentos que são responsáveis pela tratativa da lei? Como o próprio nome diz, lei geral, departamento jurídico, processamento de dados, TI. Então, tem que ser um trabalho muito em conjunto de todas as áreas, certo? E respondendo por tudo isso, a gente tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou Agência Nacional de Proteção de Dados, que é quem vai analisar se a lei de fato está sendo aplicada, inclusive
é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai aplicar as sanções administrativas. Só um minutinho que travou aqui. Bom, então aqui a gente tem um exemplo de aplicação territorial. Então, aqui eu uso o exemplo de uma loja virtual. Então, vamos pensar na Casas Bahia. A Casas Bahia, a loja virtual, ela está no Brasil? Ela está fisicamente no Brasil? Sim. Os dados coletados, ou seja, todas as informações que eu usei para fazer uma compra, esses dados estão no Brasil? Sim. Então, se aplica 100%. Se as Casas Bahia não for armazenar os meus dados e for passar para um data center terceiro que fica em outro país, não está abaixo da LGPD. Porém, ela precisa ter um contrato por escrito de transferência internacional de dados e essa empresa terceira ela precisa ter regras iguais às da LGPD. Então, esse país terceiro, ele vai ter a sua lei própria, ou seja, se as informações das Casas Bahia forem processadas na Espanha, vai estar abaixo da GDPR, quem processa. Porém, as Casas Bahia ainda vai estar abaixo da LGPD. E agora vamos utilizar um exemplo reverso. A loja virtual não está no Brasil, não existe nenhum CNPJ brasileiro. Os dados coletados não serão processados no Brasil. Então, ela não se aplica à LGPD. Se for uma empresa europeia, vai se aplicar a GDPR. Se for uma empresa 100% americana, Privacy Shield. Porém, não é o Brasil que vai aplicar essa sanção. Agora, outro exemplo. Se esses dados coletados não serão processados no Brasil, não se aplica. Tranquilo? Bom, então aqui a gente fala um pouquinho dos principais artigos. No artigo 6º fala os princípios da proteção de dados. Falando de novo das soluções da Forcepoint, quando perguntam, já estão prontas? Sim, para proteger RG, CPF, padrões de nomes brasileiros, a gente já está pronto. Porém, se uma empresa coleta informações que não são relevantes, como, por exemplo, uma empresa não pode perguntar qual que é a religião de um funcionário, a não ser que ela tenha uma finalidade muito específica, como seguir feriados de acordo com a religião dos funcionários. Aí até faria sentido. Tirando isso, não tem legitimidade ter pedido isso. Então, esses 10 princípios de proteção fala que, basicamente, que você só pode coletar informações que forem relevantes. E também, o artigo 6º fala que você precisa ter medidas adotadas para cumprir as leis, ou seja, que você utiliza soluções de tecnologia que vão proteger os dados, independente de onde eles estejam armazenados. Dos artigos 17 ao 22 são os direitos dos titulares da informação. Então, eu posso, ou um funcionário, ou um terceiro, vamos pensar numa empresa de telefonia. Eu posso chegar para a minha operadora de telefonia e falar, eu quero saber exatamente onde estão as minhas informações, quais são os funcionários, não precisa divulgar nomes, mas quais funcionários de quais departamentos têm acesso às minhas informações. Eu quero que essas informações sejam apagadas, porque eu não quero mais ter negócios com vocês, ou seja, vocês não precisam mais. Então, dá amplos direitos aos titulares da informação. Então, hoje em dia, quais de vocês conseguiriam responder quais funcionários têm acesso às informações do RH? Então, nesses pontos que a gente precisa pensar em medidas técnicas. E, inclusive, eu posso exigir que os meus dados coletados tenham medidas técnicas para proteger esses dados. Ou seja, vocês de fato têm um firewall de próxima geração que vai proteger contra invasões, etc. Então, eu como titular dos dados, eu posso exigir que vocês tenham medidas técnicas implementadas para tratar os meus dados. O artigo 38, ele fala sobre o assessment, sobre o tratamento de dados, ou seja,
você conversa com todos os departamentos de uma empresa para saber como que cada departamento trata os dados, quais informações sensíveis todos os departamentos têm e, num eventual vazamento, qual problema que isso pode causar tanto para vocês quanto para as pessoas que tiveram seus dados vazados. O artigo 46 fala sobre segurança e sigilo. Novamente, fala de medidas de segurança técnicas e administrativas para a proteção de dados pessoais, inclusive de vazamentos, destruição, perdas ou qualquer forma de tratamento ilícito. O artigo 48 ele fala sobre as notificações obrigatórias, ou seja, a partir do momento em que teve um incidente de segurança, como que vocês vão notificar? Ou seja, vocês têm 72 horas para comunicar à Agência Nacional de Proteção de Dados. E vocês também vão precisar avisar todo mundo que teve seus dados vazados. E por último, as sanções administrativas. Multa de até 2% do faturamento global, ou seja, se for uma multinacional, soma de todas as filiais, ou até 50 milhões por incidentes. Ou seja, se você teve um incidente que teve várias formas de vazamento, podem ser considerados mais de um incidente. Então, essas sanções administrativas, se você for pensar em 2% do faturamento de uma empresa, quanto que você poderia ter investido em medidas de segurança tecnológicas para evitar o vazamento? É mais ou menos do que esses 2% do faturamento da empresa. Então, quando a gente fala em Lei Geral de Proteção de Dados, a gente está falando de ferramentas de segurança. Tranquilo? Bom, então aqui é como que a gente consegue minimizar a punição, ou seja, como que a gente não... O que a gente pode fazer para que a multa não seja de 50 milhões ou 2% do faturamento? Então, ele fala da gravidade da infração, da boa-fé, da vantagem, da condição econômica, ou seja, se uma empresa de 10 mil reais, ela não pode ter uma multa de 50 milhões, ela não tem isso em caixa. Mas o principal de tudo isso é a demonstração de adoção de mecanismos e procedimentos para mitigar os danos, ou seja, o que você adotou, o que você tem para evitar que os seus dados sejam vazados. A Target, ela já foi bem conhecida pelos vazamentos de informação que ela teve nos últimos anos. Em contrapartida, ela teve os dados vazados recentemente, esse ano ainda. E ela provou que ela teve adoção de todas as medidas, ela tem uma solução de DLP, ela tem um firewall protegendo a borda, ela tem políticas para prevenir que os funcionários tenham acesso não autorizados a informações que eles não precisam ter, e mesmo assim ela teve seus dados vazados. A multa dela foi de 70 mil dólares. Se a gente for pensar numa Target, 70 mil dólares não é nem o dinheiro do café. Uma das multas foi antes as multas delas eram milionárias, hoje em dia eles estão tomando uma multa de 70 mil dólares pelo vazamento de uma informação. Então, em todos os outros países vão funcionar dessa mesma maneira. Vocês sofreram um vazamento de informação, vocês vão precisar provar que de fato vocês fizeram tudo o que vocês podiam para que essa informação não fosse vazada, e mesmo assim foi. Vocês não vão ser multados? Talvez. Aí vai depender de quem estiver fazendo, de quem for auditar o incidente de segurança. Tranquilo? Bom, então, agora falando um pouquinho de soluções. Como que a ForcePoint consegue ajudar vocês a estarem em conformidade com o LGPD? Esse treinamento especificamente, eu vou focar na ferramenta de DLP, onde eu vou fazer uma demonstração logo em seguida. Só que eu acho que é interessante vocês saberem quem que é a ForcePoint antes de tudo isso. A ForcePoint é um nome relativamente novo no mercado, tem aproximadamente 3 anos, mas ele é um filho desconhecido de um pai extremamente rico e poderoso. Então, quem que é o pai da ForcePoint? É uma empresa americana chamada Raytheon. A Raytheon é a maior empresa de tecnologia militar do mundo. Então, os mísseis Tomahawk são da Raytheon. Patente do micro-ondas é da Raytheon. Ela é uma empresa que tem 97 anos, ela foi fundada em, acho que, 1922, tem mais de 65 mil funcionários pelo mundo, ela é uma real potência.
E dentro do portfólio da Raytheon tinham duas soluções que não eram só aderentes ao governo e ao mundo militar, mas sim a qualquer um. Quais são essas soluções originais da Raytheon? DataGuard e o Insider Threat. O DataGuard, ele protege a transferência de dados regulamentados. Então, vamos pensar na Raytheon mesmo, fábrica de guerra. Ela tem uma base no Afeganistão e ela precisa passar uma lista de pessoas que estão trabalhando, uma lista de pessoas classificadas. O DataGuard ele vai cuidar da transferência desses dados. Outra ferramenta original da FirstPoint, o Insider Threat. Vocês já devem ter ouvido falar do caso Snowden, aquele grande caso de vazamento de informação que acabou virando até um filme. A ferramenta responsável por identificar que estava ocorrendo um vazamento de informação e um desvio de comportamento é o Insider Threat. Então, o Insider Threat foi o responsável por identificar um vazamento de informação do caso Snowden. O Insider Threat ele prevê comportamentos anômalos de usuário e ele consegue chegar ao ponto de, ao identificar um vazamento de uma informação, ele consegue gravar a tela do usuário 10 minutos antes do vazamento acontecer. Então, você vai ter toda a trilha de rastreio de como que uma informação foi vazada. Tranquilo? Bom, esses eram os dois produtos originais da Raytheon. A primeira aquisição que ela fez foi a WebSense. A WebSense ela era muito conhecida pela tecnologia web, então ele era um proxy muito robusto, é uma maior quantidade de URLs já categorizadas no mercado. Foi legado da WebSense, ela chegou a reter 80% do mercado de proxy do mundo. Junto com a WebSense também veio as soluções de email security. O que esse email security faz? Uma das coisas que a LGPD pede, tanto a LGPD quanto a GDPR, é que todos os funcionários eles recebam treinamento a respeito do uso da informação, que seja criada consciência a respeito do uso dos dados. E com essa solução de e-mail security, você consegue, inclusive, criar e-mails spam falsos para ver quem cai, quem não cai, para ver como está a saúde do seu ambiente. Junto com a WebSense, veio as soluções de DLP, que eu vou falar um pouquinho mais depois, mas durante 9 anos consecutivos, ela foi líder no quadrante mágico do Gartner. É uma solução de proteção contra vazamento de informação muito robusta, e a gente consegue modularizar e a gente consegue atender a qualquer mercado. Praticamente junto com a aquisição da WebSense, a FirstPoint adquiriu uma empresa finlandesa de firewall chamada Stonisoft, onde a principal característica ela fazer SD-WAN antes mesmo de existir o conceito de SD-WAN no mercado. Então, no mercado europeu, ela retém aproximadamente 30% do mercado de firewall. No Brasil, ela está começando a ganhar bastante espaço mais agora. Em seguida, ela adquiriu a divisão de CASB da Imperva, ou seja, toda a visibilidade que você perde quando você migra para a nuvem, você consegue de volta utilizando uma solução de CASB. Então, saber o que os usuários fazem com as informações, como que está o acesso, quem pode acessar, de qual região. Então, toda aplicação de políticas baseada em usuários, uso da informação, você consegue através da ferramenta de CASB. E, por último, ela adquiriu uma empresa chamada Redall, Coruja Vermelha, que trouxe as soluções de Behavior Analytics, ou seja, é como se fosse um CIEM, porém voltado ao comportamento humano. Tranquilo? Então, ele vai coletar logs, informações, e vai trazer isso num dashboard para você saber como está o comportamento dos seus usuários. Tranquilo? Bom. E aqui falando um pouquinho como que as soluções da FirstPoint conseguem ajudar vocês a estarem em conformidade com a LGPD. Então, vamos pensar num ataque. Um atacante ele vai tentar uma técnica avançada de evasão para entrar no ambiente. Para isso, a gente tem um firewall robusto. Sites comprometidos, ou seja,
o site, vamos supor, o site da UOL sofreu um ataque. Se alguém acessasse o site da UOL no momento do ataque, talvez fosse comprometido. As soluções de web da Forcepoint, você tem todo o proxy, todo o controle em cima de usuários, controle em cima de malware nas páginas, ou seja, você tem uma solução muito robusta de análise em tempo real de todas as páginas web. Um meio muito comum de ataque é através de phishing. Então, a gente também tem uma solução de anti-spam, a solução de segurança para e-mail muito robusta. Vazamento de informação através de um OneDrive pessoal. Alguém acessa o OneDrive corporativo de casa e tenta passar as informações para o OneDrive pessoal. A gente consegue ter essa visibilidade através do CASB, através da própria solução de proxy, você consegue ter uma visibilidade do que está acontecendo. E a principal ferramenta para o vazamento de informação, o DLP. Ou seja, se você tem uma pessoa querendo vazar a informação, a ferramenta de DLP vai proteger em relação a isso. Tranquilo? Bom, a apresentação acabou por aqui. Alguém tem alguma dúvida antes de eu entrar na console para fazer a demonstração? Não? Então, deixa eu fechar aqui minha apresentação. Todo mundo está vendo a minha tela? O Marcos, ele tem uma pergunta. Pode falar, Marcos. Quer escrever? Quer abrir o áudio? Bom, eu vou acessando a console aqui. Aqui a gente tem a console de DLP. O que é interessante falar dessa solução de DLP? Ela é dividida em 4 módulos. O primeiro módulo, que é esse módulo que eu vou demonstrar hoje, é o módulo de endpoint, ou seja, ele vai proteger contra o vazamento de informação a partir do endpoint. O que significa? Eu tendo o endpoint instalado na minha máquina, se eu tentar vazar a informação, eu não vou conseguir. Se eu tentar salvar num pendrive, eu não vou conseguir. Se eu tentar imprimir essa informação, eu não vou conseguir. Se eu tentar mandar para o meu e-mail pessoal, independente de se é Outlook, seja web, Skype, qualquer e-mail que eu tentar mandar via endpoint, eu não vou conseguir. Eu estou falando eu não vou conseguir, mas na verdade, quem vai definir o que vai acontecer são vocês. Teve casos onde eu implementei o DLP, onde estava acontecendo um vazamento de informação e, na verdade, eles queriam auditar, eles queriam ver como que estava o tráfego, como que trafegando as informações sensíveis para quem está sendo passadas. Então, você consegue só monitorar, só para ver como está a saúde do seu ambiente. O segundo módulo é o módulo de network. Ele não vai depender de um endpoint instalado. Então, se eu tentar vazar uma informação via web, se eu tentar vazar uma informação via e-mail, eu vou ter sensores espalhados na minha rede que vão bloquear ou monitorar o vazamento de uma informação quando essa informação ela estiver em movimento. Outra coisa que eu comentei com vocês um pouco antes, que são os direitos dos titulares. Uma das coisas que vai pegar bastante na LGPD é o inventário da informação. Vocês saberem aonde as informações estão salvas, quem tem acesso e quem tem essa informação salva local na máquina. Para isso, o próprio endpoint ele vai fazer um discovery local na máquina. Só que para você inventariar e saber em quais servidores, tem o módulo discovery, onde ele vai buscar em barramentos de rede uma informação sensível. Então, vamos supor, eu, Giovana, eu mando um e-mail para a NetSol e eu falo, eu sei que vocês têm meus dados, eu quero saber onde as minhas informações estão salvas, eu quero saber com quem vocês compartilharam as minhas informações, ou seja, quem da NetSol tem as minhas informações salvas. E, por último, eu quero que vocês apaguem.
o que a NetSol faria? Primeiro, ela vai rodar um discovery no ambiente deles, para saber em quais servidores estão salvos. Segundo, através do endpoint, ele vai rodar um discovery no endpoint para falar quem tem. Marcelo, Jorge tem acesso às minhas informações. E você consegue, inclusive, ter ações de remediação. Ou seja, você consegue tirar essas informações sensíveis das máquinas dos usuários, tá? Então, deixa eu entrar aqui na console para mostrar para vocês. Aqui é a console onde você vai fazer toda a gestão da sua ferramenta. A ferramenta de DLP, ela já vem com várias políticas pré-definidas. Isso que eu acho bem interessante. Então, você consegue colocar a indústria que você trabalha, aqui eu deixei algumas selecionadas, e quais as regiões que você tem negócios. Então, aqui eu deixei selecionado só Brasil. Por quê? Eu selecionando, ele vai pegar quais são as regulamentações e quais são os identificadores de cidadãos brasileiros. Então, aqui já são alguns exemplos de políticas que já vem pronta. Então, uso aceitável, imagens indecentes, cyberbullying, proteção à propriedade intelectual, ou seja, chaves, códigos-fontes. Para PCI, a gente já tem muita coisa pronta, como cartão de crédito, dados financeiros, informações sobre saúde. Quando eu instalei na minha máquina, eu deixei rodando uma política de discovery. E eu tinha feito meu TCC minha tese de conclusão do MBA, sobre engenharia social. E lá tinha o nome de uma pessoa que ela era esquizofrênica. A ferramenta de DLP conseguiu buscar no meu pendrive, no meu HD externo, que dentro do meu MBA, que estava salvo em PDF, que eu tinha uma informação sensível relacionada à saúde. Por quê? Porque eu tinha o nome de uma pessoa e eu tinha uma doença que essa pessoa tinha. Então, falando em LGPD, GDPR, a gente já tem muita coisa pronta. Inclusive, identificadores de possíveis roubos de informação. Então, funcionários descontentes, onde você consegue buscar currículos dentro da máquina, ou possíveis currículos, identificadores de comprometimento, ou seja, a pessoa tem muita informação criptografada salva dentro da máquina da pessoa. Ou até mesmo atividades suspeitas, ou seja, e-mail para competidores, disseminação de senhas, se está acessando a Deep Web. E, por último, a gente também já tem lei prontas para a GDPR, ou seja, eu consigo buscar informações pessoais, o que a gente já tem pronto para a GDPR. Já tem informações prontas para a PCI e outras regulamentações que o Brasil precise, de repente, prestar contas. Aqui eu falei das políticas que já são pré-definidas. Porém, a criação de políticas customizadas ela é bem simples. Você vai adicionar uma política. Deixa eu editar uma política já existente. O que eu fiz? No teste de fingerprinting, eu peguei um documento, que eu considero esse documento sensível, que é uma evaluation letter, e eu tirei o fingerprinting desse arquivo, ou seja, eu tirei vários hashes, eu tirei várias impressões digitais desse arquivo. Por quê? Porque eu não quero que esse arquivo vaze de jeito nenhum, é um arquivo confidencial para mim. Então, eu criei o nome da política, a condição. Se tiver esta carta, essa evaluation letter, a severidade vai ser alta e eu vou bloquear esse incidente. Aqui é onde eu vou colocar os planos de ação. Aqui eu só coloquei severidade alta e eu vou bloquear. Eu poderia, por exemplo, delegar ao gestor imediato da pessoa a liberação do envio dessa carta confidencial, ou seja, eu estou trabalhando com informações sensíveis. Eu preciso que essas informações sejam enviadas para X pessoa. Porém, eu preciso que o gestor da pessoa tenha ciência. Então, eu consigo delegar a terceiros a liberação do envio desse tipo de informação. Eu consigo, inclusive, criar consciência do usuário através de pedir a confirmação do usuário o envio dessa mensagem. Então, vamos supor, eu tenho esse evaluation letter, eu vou imprimir. Quando eu tentar imprimir, o DLP vai perguntar para mim, você está tentando imprimir uma informação sensível, você tem certeza que você quer imprimir? Aí eu posso falar assim, não, eu não quero.
de fato estava vazando, ou se não. Não, isso daí é informação minha, informação pessoal, é uma informação que foi aprovada para o meu gerente, então você consegue ir delegando a responsabilidade para quem está manuseando essas informações. E aqui são os canais aos quais eu quero permitir ou monitorar ou bloquear que as informações passem. Então, para e-mail, para web, ou seja, tudo que eu estiver tentando fazer upload, para CASB, ou seja, para aplicações nuvem, para e-mails de dispositivos móveis, para aplicações, então, por exemplo, aqui eu deixei storage cloud, browser, Skype, por exemplo, só isso. Com isso eu já consegui criar uma política de DLP. Agora, vamos para o lado do usuário. Deixa eu conectar aqui. Windows 10. Opa! Bom, aqui então eu sou um usuário que eu estou com a intenção de vazar informação. Essa Evaluation Letter é a carta que eu não quero que vaze, que foi a que eu tirei o fingerprinting. Ou seja, eu apontei para um barramento na rede onde esteja salvo e... Peraí, deixa eu só... passar tudo isso para cá. Se eu tentar passar a minha carta para cá, se eu tentar salvar num pendrive, porque eu defini que não podia, ele já falou que eu provavelmente estou infringindo uma política corporativa. Agora, vamos supor, eu pego essa carta, deixa eu abrir ela aqui um pouquinho, essa aqui é a Evaluation Letter. Então, eu vou tirar parte dessa carta, eu vou inserir informações aqui no meio também. Eu vou... Giovana. Oi? Oi, Giovana. É o Marcelo. O Marcos da J. Mendes fez uma pergunta. Você está conseguindo ver? Não, porque eu estou aqui maximizado. Eu vou só terminar esse exemplo aqui, aí eu já respondo a pergunta dele, tudo bem? Tá joia. Obrigado, viu? Imagina. Bom, então aqui eu vou salvar como NetSol. Ou seja, eu criei um novo documento. Tá aqui. Se eu tentar passar essa informação, ele mostrou que eu infringi a política, porque ele vai por similaridade. Ele não vai pelo conteúdo exato. Na verdade, você pode definir pelo conteúdo exato. Porém, você também pode ir por similaridade, ou seja, é uma informação crítica, uma informação sensível. Alguém pode tentar mascarar essa informação antes de vazar, ou tentar vazar um trecho só. Deixa eu só responder a pergunta. Sim. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. A pergunta do Marcos. Eu posso configurar qualquer tipo de arquivo para este monitoramento? Sim. Imagens. Esse fingerprint, a gente está falando sobre conteúdo. Então, independente do formato do arquivo, ele vai pelo True File Type. Então, você consegue, mas você consegue monitorar, tirar fingerprinting de imagens, de QR Code, você consegue de MP4. Projetos, consegue. É só você apontar para onde estão salvos, consegue sim. Você aponta para a pasta onde esses projetos são salvos, você tira um fingerprinting e não vão conseguir vazar. Outra pergunta. Consigo monitorar também a rede interna onde os dados estão sendo gravados?
você consegue, através do Discovery, saber aonde as informações estão sendo gravadas. Você vai, por exemplo, o seu exemplo, você tem um arquivo, um CAD. Você consegue tirar o fingerprint e rodar uma política de Discovery que vai falar, de repente, quem salvou o local na máquina, qual file server tá, você vai ter o inventário da sua informação. Aqui, estamos falando muito da parte de dados confidenciais e dados de empresas, projetos. Sim, ele se aplica a qualquer informação ou a qualquer documento. A ferramenta de DLP é Data Loss Prevention, mas na verdade você protege o quanto do jeito que você quiser. Aqui. Por exemplo, por conteúdo. Consigo controlar onde o arquivo está sendo gravados. Você não consegue impedir o usuário de gravar, mas você pode fazer um discovery para saber onde ele gravou. E você consegue ter scripts de remediação para mover o arquivo de um lugar onde ele não deveria ter salvo. Você também... Print screen, sim, você pode falar que, por exemplo, se tiver com o Word aberto, a pessoa não consiga tirar o print screen. Também consegue. De novo, o caso do Marcos, ele tem que garantir que o usuário não deixe isso no computador interno. Você cria um script de remediação, na verdade você vai criar uma política de discovery e um script de remediação. Ou seja, se ele tiver este documento salvo no computador, ele vai mover para um file server ou para algum lugar que você definir. Inclusive, você pode deixar um TXT no lugar falando que ele não deveria ter salvo ali. Isso mesmo. Bom, então, continuando com a apresentação do vazamento da informação, eu vou utilizar novamente o fingerprinting, tá? Se eu tentar abrir uma página, eu vou entrar nesse site dele, Ptest, mas na verdade ele poderia ser um Outlook, um WhatsApp, um Outlook Web, um WhatsApp, qualquer coisa com acesso à internet. Ou até mesmo um post do Facebook. A internet acho que não está querendo funcionar. Deixa eu ver o Google. Bom, a internet da minha máquina virtual, ela não está querendo colaborar. Mas um exemplo, eu fiz uns testes recentemente para uma POC que eu estou conduzindo, e aqui a gente vê a parte de relatórios. Se a gente for ver os incidentes dos últimos 3 dias, aqui a gente vê exatamente o que eu tentei salvar nesse pendrive que eu não poderia ter salvo. Ele está falando que eu tentei salvar o arquivo NetSol e ele deu 91% de similaridade com o arquivo que eu tirei no fingerprint. Então, provavelmente, eu estou tentando vazar um dado sensível. O primeiro vazamento que eu tentei, o arquivo original, ele deu 100% de similaridade. E se eu quiser saber o que eu vazei, eu consigo, por exemplo, vamos preview in a new window, ver exatamente qual foi o dado que eu tentei vazar. Então, eu tenho todo o forense de como que essa informação ela trafegou. E, deixa eu pegar aqui de volta. Voltar para minha manager. Se eu pegar os incidentes dos últimos 30 dias, aqui eu vejo exemplos. Então, por exemplo, aqui eu tentei mandar um arquivo pelo Skype, um arquivo confidencial pelo Skype. Ele vai falar o que eu tentei mandar, similaridade. Eu tentei salvar no OneDrive, eu tentei mandar pelo Chrome. Nesse caso, eu tinha tentado acessar o Facebook. Então, eu consigo ter todo o rastreio das minhas informações, quem tentou vazar, para onde tentou vazar. Tranquilo? Eu tenho um outro módulo adicional que ele chama Incident Risk Ranking. É um módulo adicional, porém ele não tem custos. E
ele correlaciona os logs, é um CentOS que a gente sobe, ele vai correlacionar os logs e vai atribuir por usuários, por cards de riscos. Ou seja, eu sempre vou ver os logs do dia anterior e eu vou conseguir saber o que está acontecendo com o meu ambiente. Ou seja, se alguém está tentando vazar alguma informação, é como se fosse um Serasa mesmo. Ele vai atribuir notas de 0 a 10 por riscos. Então, a Giovana, se está com uma nota muito alta, ou seja, provavelmente ela está tentando vazar uma informação. Tranquilo? Bom, outra coisa que eu acho que é interessante a gente falar, quando a gente fala em DLP, legal, Giovana, mas o que você precisa de infraestrutura? Cara, de infraestrutura, a gente precisa de um recurso muito pequeno, porque, lógico, dependendo da quantidade de usuários, mas eu posso falar que até 300 usuários, mais ou menos, eu só preciso de um servidor, um Windows Server com os pré-requisitos, se não me engano, são 4 cores, 12 GB de memória, então não é uma máquina muito robusta. Inclusive, para volume pequeno que eu digo até uns 300 usuários, a gente mesmo tem um SQL Express embarcado, ou seja, você não precisa nem de licenciamento de banco de dados adicional, que a nossa própria ferramenta de DLP ela já vai fazer tudo isso. Deixa eu só ver se ele não conectou na internet mesmo. Ah, conectou. Demorou um pouquinho. Não, demorou um pouquinho, tá bem lento mesmo. Aqui. Então, aqui eu vou pegar um exemplo. Eu vou tentar pegar essa informação da minha carta de avaliação, é uma carta de POC. Isso daqui eu estou simulando um chat de um Facebook, ou até mesmo o corpo de um e-mail, ou um WhatsApp web, por exemplo. Sei. Então, todo monitoramento, toda informação que você tenta trafegar a partir do endpoint, só o módulo network ele já vai pegar para você, já vai te dar toda essa visibilidade. O meu host aqui ele não está muito colaborativo hoje. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Bom, alguém tem mais alguma dúvida a respeito da ferramenta? Então, ele permitiu, só que provavelmente é porque eu não estou com o proxy configurado. Se tem como fazer o POC, sim, podemos fazer um POC, sem problema nenhum. Dependendo da quantidade de usuários, a gente tem duas maneiras de fazer o POC. Primeiro, eu posso tentar disponibilizar um ambiente pronto para vocês, onde você consegue fazer todos os testes. Ou se não, a gente consegue subir a manager no ambiente de vocês e já testar no ambiente real de vocês. Na verdade, o Marcos está falando que ele já possui o Sonic Wall nas bordas. A solução de DLP ela vai funcionar independente do firewall, tá? Ela é uma solução apartada. O que precisaria
que às vezes precisa fazer alguma configuração é com a solução de antivírus. Então, o máximo que você vai precisar fazer é adicionar como exceção do antivírus a ferramenta do DLP, porque como ela faz um scan, tem antivírus que entende que é um conflito e ele pode bloquear alguma das ações do DLP. Para um ambiente com 750 endpoints, o que seria necessário? Olha, para um servidor só, eu coloco até 2.000 usuários com os pré-requisitos. Os pré-requisitos, depois o Jorge ele também pode passar para vocês, só que para 750 usuários, eu já aconselharia vocês terem um SQL apartado. Por quê? Porque o SQL Express ele fica limitado a 10 GB. Então, dependendo se você habilitar o forense para tudo, pode ser que ele dê algum problema. Não, o Sophos eu conheço, o Sophos, ele não... muitas vezes ele nem precisa colocar como exceção, mas ele funciona bem, é só adicionar a exceção e tá tudo certo. A gente tem um KB explicando como é que faz e o que precisaria, não tem problema nenhum. Custos, aí é com o Jorge. Está perguntando como que é o licenciamento. Primeiro, por módulos que vocês vão querer utilizar, se vai ser o endpoint, o network, o discovery, o cloud apps ou tudo junto. E quantidade de usuários. Não usuários do AD, usuários de endpoint. Por exemplo, vocês têm 400 máquinas com 400 usuários. Então, teoricamente, é por usuário. Mas vamos supor, se você tem muitos turnos onde o volume você acaba não podendo, não conseguindo mensurar a quantidade exata de usuários, existe a possibilidade de fazer por endpoint, porque ele vai funcionar. Uma vez instalado no endpoint, você consegue monitorar todo mundo que tentar fazer uma extração de dados nessa máquina, por exemplo. O ideal é sempre por quantidade de usuários, porém, por endpoint vai funcionar. Mais alguma dúvida? Bom, pessoal, eu vou deixar aqui o meu e-mail. Se vocês tiverem qualquer dúvida posteriormente também, eu estou à disposição para ajudar vocês. Então, custos eu não sei dizer mesmo, depende muito... Giovana. Oi. Tá me ouvindo agora? O microfone deu um probleminha aqui, a gente não estava conseguindo falar. O Jorge também está nos ouvindo aqui, não conseguindo falar com vocês. Mas, o pessoal, com relação aos valores, a gente vai fazer um contato com vocês, ou vocês podem entrar em contato conosco aqui também, para a gente tratar cada caso, né, do ambiente de cada empresa, para a gente fazer uma ação, gerar uma proposta, ou até fazer um projeto customizado, tá? O Rafael pediu meu número de telefone, eu também já passei. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer algum teste específico, consigo montar no meu laboratório para vocês. Giovana. Oi. Continua me ouvindo? Tá dando interferência no áudio aqui. Mas qualquer dúvida também pode ser tirada aqui conosco, tá? Com o Jorge, comigo, com qualquer pessoa da área comercial aqui da NetSol. E se houver alguma dúvida mais técnica, a gente envolve você novamente, tá? Sim. E a gente agradece a apresentação, agradece a participação de todos vocês. E a gente vai dar continuidade com cada cliente que tiver interesse em evoluir no projeto, tá? Muito obrigada a todos.
Obrigada a você. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado, pessoal. Agora você está como apresentador, Jorge.